Sabe, existe um invasor por aí. Um que é praticamente invisível. Ele está nos oceanos, na nossa comida e, acredite, até no ar que a gente respira. E não, isso aqui não é roteiro de filme de ficção científica, não. A gente está falando dos microplásticos. E essa invasão? Bom, ela já começou. 1,2 bilhão de toneladas. É um número tão gigante que fica até difícil de imaginar, né? Pensa assim, é o peso de mais de 10 mil porta-aviões. Essa é a quantidade de plástico que a gente pode estar produzindo até 2060. E cada pedacinho desse material todo tem o potencial de virar um problema ainda maior. E aí fica a pergunta, como é que a gente luta contra o inimigo que mal consegue enxergar? Não é como uma mancha de óleo que dá para cercar e limpar. São partículas minúsculas, microscópicas, escondidas bem na nossa frente. Para a gente conseguir vencer, primeiro a gente precisa encontrar onde elas estão. Olha, quando a gente pensa em microplástico, talvez venha na cabeça umas bolinhas pequenas, mas a realidade é bem mais complexa, como dá para ver aqui. É uma verdadeira sopa de fibras, de fragmentos, de filmes, cada um com uma química diferente. Para os cientistas, é como procurar uma agulha num palheiro que é feito de outras agulhas. Complicado, né? E o desafio não para por aí, não. A grande maioria dos estudos não informa detalhes essenciais, como o tamanho ou a densidade dessas partículas. É como tentar montar um quebra-cabeça gigante, só que com a maioria das peças faltando. Simplesmente não dá para ver a imagem completa do problema. Mas calma, não é para perder a esperança. A ciência está reagindo. Pesquisadores estão desenvolvendo ferramentas novas, incríveis, para expor esse inimigo invisível. Vamos dar uma olhada em como eles estão virando esse jogo. Essa nova tecnologia é genial de tão simples. Pensa que é tipo um leitor de impressão digital, só que para plásticos. Funciona assim, um laser verde ilumina uma amostra. Cada tipo de plástico reflete essa luz de um jeito único, criando um padrão específico. Aí entra a inteligência artificial que age como um detetive, sabe? Ela compara esse padrão e diz, esse aqui é tal plástico. E a precisão disso, pasmem, 94%. Isso não é só uma melhoria, gente. É uma verdadeira revolução. Agora a gente pode mapear a poluição por microplásticos com uma exatidão que, olha, era inimaginável até pouco tempo atrás. E aqui está a grande virada de chave. A gente está saindo de métodos que eram lentos, caríssimos, para uma tecnologia que é rápida, que dá para usar em larga escala e que pode até monitorar a poluição em tempo real. É uma mudança de paradigma total. Mas só saber o que está lá não adianta muito, né? A gente precisa saber o que é mais perigoso. E aí que entra o tal do Harmfulness Score, ou a pontuação de nocividade. Usando inteligência artificial para analisar mais de 100 mil artigos científicos, os pesquisadores criaram uma espécie de lista dos plásticos mais procurados, os mais perigosos. E quem são os principais vilões? Olha só, poliestireno, aquele dos copinhos de café descartáveis, e o polietileno, o material das sacolas de supermercado. Pela primeira vez, a gente tem dados concretos para mirar nos piores infratores. Isso torna qualquer esforço de regulamentação muito mais eficaz. Ok, então a gente tem a tecnologia para combater os microplásticos. Problema resolvido, certo? Bom, não tão rápido. Acontece que a maior barreira talvez não esteja nos laboratórios, mas sim dentro da nossa cabeça. A ciência está nos dando as respostas, as ferramentas. Então, o que está impedindo a gente de avançar? A verdade é que ter a ferramenta é só metade da batalha. A outra metade, e talvez a mais difícil, é fazer com que as pessoas se importem, que entendam o problema. E para entender melhor essa barreira humana, pesquisadores foram para as ruas do Rio de Janeiro. Eles conversaram com todo tipo de gente, de estudantes universitários a trabalhadores, para tentar sacar o que as pessoas realmente sabem e o que elas sentem sobre os microplásticos. E o que eles descobriram foi impressionante. Os resultados mostram um padrão muito claro. O nível de educação tem um impacto direto no quanto as pessoas se preocupam com o tema dos microplásticos. É um buraco na conscientização que a gente simplesmente não pode ignorar. Esse gráfico deixa tudo ainda mais nítido. Quanto maior o nível de educação formal de uma pessoa, maior a chance dela estar ciente e preocupada com o problema. Isso sugere uma coisa fundamental. A chave para a ação talvez não esteja só na tecnologia, mas principalmente na educação. E essa é a conclusão dos próprios pesquisadores. A nossa maior barreira não é a falta de tecnologia, é a falta de conhecimento. A gente precisa dar às pessoas a informação certa para que elas entendam a ameaça e, a partir daí, possam agir. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem a ciência, a gente já entendeu qual é o problema humano. Agora, como a gente transforma tudo isso em ação de verdade, em algo que dê resultado? A grande lição aqui é a seguinte: tecnologia e conscientização são dois lados da mesma moeda.
Não adianta ter um sem o outro. A tecnologia nos dá a arma, mas é a educação que nos dá a vontade de lutar. A gente precisa dos dois para vencer essa batalha. O caminho a seguir é bem claro. Na verdade, a gente precisa tirar a ciência de dentro dos laboratórios e levar para as nossas comunidades. Precisamos de campanhas de conscientização que falem a língua das pessoas, de políticas públicas mais inteligentes e, claro, de uma parceria forte entre pesquisadores, educadores e o público em geral. Então, o resumo da ópera é este. Investir em educação pública não é só uma ideia legal, é essencial. É o que vai servir de catalisador, o que vai transformar a descoberta científica em mudança real no mundo. É assim que a gente vira o jogo de vez contra os microplásticos. A ciência nos deu o mapa. Ela nos mostrou o caminho, mas a construção das pontes, as pontes entre o conhecimento e a ação, isso depende de todos nós. A verdadeira pergunta que fica no final é: o que cada um de nós vai fazer para ajudar a construir essa ponte?